Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Que bom estar aqui no mais uma aula. Hoje nós daremos sequência ao nosso estudo em Apocalipse. E vamos hoje fazer um estudo no capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos vão procurando, fazer só uma mera lembrança aqui. Há um tempo atrás eu fiz um comentário aqui na aula do pastor Patrick, que um rapaz aí na cultura falou que o Cavaleiro Branco do Apocalipse, que a gente vai ver semana que vem, então não percam, o Cavaleiro Branco do Apocalipse era o Donald Trump, né? Agora ele não tem mais dúvida que é o Donald Trump, pelas notícias que a gente viu aí. Então, não, brincadeira, né, gente? A gente vai ver semana que vem, a gente está encaminhando, falei isso para dizer que nós estamos caminhando para os selos. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a coroação de Jesus Cristo e o que significa a figura dos selos, né, aqui que a gente encontra, para que então, semana que vem, nós comecemos a ver os selos sendo quebrados. E o primeiro selo a gente vê lá o Cavaleiro Branco, depois o Cavaleiro Vermelho e assim vai, até chegar no último selo, lá no capítulo de número 8. Tá? Então, hoje nós vamos continuar com a visão que o apóstolo João estava tendo, começou ali no capítulo 4, e hoje nós vamos ver a segunda parte dessa visão que o apóstolo João teve no céu, que se encontra lá em Apocalipse de número 5, capítulo de número 5. E vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de receber os selos e de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para a terra os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, a sua palavra ela foi lida, e pedimos pela sua graça e misericórdia sobre nós. Que esse texto, Pai, penetre o nosso coração e fique lá, a fim de que nós compreendamos cada vez mais
a sua glória, para que nós possamos dar mais honra ao Senhor, para que reconheçamos cada vez mais que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sê conosco, Pai, nesse momento de estudo. Abre o nosso coração e que saiamos daqui cada vez mais vivos do que já estamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós aqui, recapitulando um pouco, semana passada nós retrasada, melhor dizendo, iniciamos a segunda sessão de Apocalipse, né, que contemplam do capítulo 4 até o versículo de número 1 do capítulo 8, onde nós vamos ver a visão do céu e também a visão dos selos. E aqui nós vimos semana retrasada, semana passada e hoje, a visão que o apóstolo João está tendo do céu, né? No capítulo 4 nós vemos que o apóstolo João, ele vai até o céu, né? Ele ouve uma voz, vê uma porta, ouve uma voz, ele sobe até o céu, lá ele vê um trono, em volta do trono a gente vê, no trono sentado, melhor dizendo, a gente vê alguém assentado ali no trono, né? Que ali existia, que expressava as cores do sardônio e do jaspe. Nós encontramos também 4 seres viventes, que um era semelhante a leão, outro a um novilho, outro a um homem e outro a uma águia. Nós vemos também os 24 anciãos que estão ali também adorando, que estão coroados, vestidos de branco, e nós vemos que tudo isso rende glórias ao Senhor. Entendemos que os 4 seres viventes estão representando a criação, os 24 anciãos representando a igreja ao longo de todos os tempos, 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. O ancião é o símbolo do sacerdócio, né? Ser ancião é o símbolo de ser o sacerdote de Deus ali, por isso são anciãos. E nós vemos também que tudo isso rende glória ao Senhor, né? E aqui nós vemos, na continuidade, a aparição de mais alguém. Nós vemos aqui o Cordeiro que se apresenta. Nós sabemos que quem está sentado no trono é Deus Pai, e nós vemos esse Cordeiro se aproximando aqui. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse nos mostram que entender como o céu, o que acontece no céu, faz com que entendamos melhor como as coisas acontecem aqui na terra. Nós vemos que no céu está instaurada a adoração perpétua a Deus, de que somente Deus, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, domínio, como a gente vai ver aqui sendo enaltecido, né? E a gente vai ver que isso é algo constante, e a criação está adorando a Deus, a humanidade precisa também adorar a Deus, e a igreja ali representada nos 24 anciãos adora a Deus desde sempre. Então nós compreendemos isso, que no capítulo 4 existe a adoração ao Deus Criador, e aqui agora nós vamos ver a adoração ao Deus Redentor. E nisso, essa adoração concretizada no ato onde o Cordeiro ele é coroado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 5 vai falar sobre isso. Apocalipse 5 também vai estar trazendo essa ideia de que olhar para o céu muda a forma como nós vemos a terra, vai falar que existe uma realidade invisível que dá sentido à realidade visível aqui na terra, vai falar que fomos chamados para uma vida de adoradores. Nós vemos isso no capítulo 4 e no capítulo 5, os 24 anciãos estão nesses 2 capítulos. Vemos que aqui no capítulo 5, de uma forma mais direta, vemos quais são as razões pelas quais Jesus é coroado. Quais são as razões que Jesus é coroado? E a partir de então, no capítulo 6, nós vamos ver então as consequências da coroação de Jesus Cristo. Com a abertura do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro, até o 7º selo. E nós vamos ver isso a partir da semana que vem. Mas reparem comigo que aqui no capítulo 5, Jesus, ele aparece na figura do Cordeiro, e que esse Cordeiro aqui, ele é trazido, referido a ele a morte 3 vezes, né? No versículo 6, no versículo 9 e no versículo 12, nós vemos ali que existe esse reconhecimento de que o Cordeiro foi morto. E nós vemos que a morte aqui, ela não é algo que simplesmente se consumou nela mesma, mas de que a morte, ela é o símbolo da vitória sobre tudo. E porque ele morreu e está vivo. E nós vamos ver ali na figura do Cordeiro, que esse Cordeiro ele estava
ele estava de pé, ele estava andando entre os tronos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, mas parecia que havia sido morto. A vitória de Cristo, a coroação de Cristo acontece na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus. É por isso que, nós vamos ver isso também um pouco, é por isso que Jesus ele fala, quando ele comissiona a sua igreja a pregar o evangelho, e a base disso é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A gente encontra isso em Mateus 28. E a grande comissão está embasada nisso. A grande comissão encontrou êxito nessa autoridade que somente Jesus pode dar. Uma autoridade que ele tem no céu e na terra. E isso foi dado a ele. No versículo de número 1, nós vemos a figura aqui representada, né? O símbolo da mão direita. E a gente sabe que é Deus Pai aqui sendo mencionado. E a mão direita, ela é a mão da ação. A gente vê, é uma linguagem que a gente encontra na Bíblia, né? A destra de Deus, a mão direita de fulano, que é o símbolo da força, o símbolo da ação direta, o símbolo da atividade, né? Não da passividade, mas da atividade, onde nós vemos ali, sempre na Bíblia, trazido como um símbolo de agir. Então a gente vê que na mão direita daquele que está sentado no trono tinha um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. A gente vai ver lá em Ezequiel, capítulo de número 2, abram lá comigo. Ezequiel, capítulo 2. Versículos de 9 a 10, diz o seguinte: Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. E a gente vai ver depois, dentro desse rolo, o que tem dentro, lá no capítulo de número 6. Tá? Então não é uma figura nova aqui para os leitores, para as 7 igrejas do Apocalipse, né? Que a gente já fez um estudo um por um. Então, se que tiver curiosidade, não acompanhou, temos no nosso canal todos esses estudos, né? Nós estamos hoje na aula de número 19 e a gente ainda só está no capítulo 5, meus irmãos, de Apocalipse. Então, vai render cada vez mais aqui, né? Enfim, então nós vemos que essa figura do rolo na mão direita, ela está ali já baseada numa visão que o profeta Ezequiel teve há muito tempo antes, né? Falando sobre essas últimas coisas, que o profeta Ezequiel também é um profeta que exerce ali e que se expressa num caráter apocalíptico, né? Profético apocalíptico, né? Então aqui no capítulo 5, versículo 1, nós vemos essa figura do livro, que é um rolo, e aqui esse é o símbolo dos decretos de Deus, dos propósitos de Deus que ele tem para o mundo. E esse livro ele estava selado com 7 selos. Nós já vimos que o número 7 ele é um número simbólico, claro, não são 7 selos literais, né? São 7. O número 7 ele é o símbolo da totalidade, da plenitude diante dos atos de Deus e da sua perfeição. Então nós vemos o número que os 7 selos, eles dá a ideia de que aquele livro estava totalmente fechado e que precisava ser aberto, mas estava fechado, e que indica que havia algo impedindo o cumprimento destas decisões. É o que daria a entender para o público das 7 igrejas, onde nós podemos entender que eram igrejas que estavam sofrendo, igrejas que estavam falando, está tendo perseguição, como que Jesus me ama? Provavelmente pensaram dessa forma, né? Está tendo perseguição, mas está tendo problemas internos na minha igreja. O que está acontecendo? E isso aqui também é consolo de Jesus Cristo para essas igrejas que estavam sofrendo grande perseguição. Os decretos de Deus, eles não permaneceriam fechados, mas eles seriam abertos por aquele que é digno de toda honra, toda glória, como nós vemos aqui, e que é digno de abrir os 7 selos, esse livro com os seus 7 selos. O que nós podemos entender, meus irmãos, sobre esse livro que é escrito por dentro e por fora, é que fala sobre os decretos de Deus, do tempo da primeira vinda de Jesus
até a segunda vinda de Jesus. Porque nós vamos ver que esse livro ele é tomado, ele é tirado da mão daquele que está sentado do trono pelo Cordeiro. E o Cordeiro ele começa a abrir os selos. A gente vai ver isso semana que vem. Estou reforçando isso para que os irmãos não faltem essas aulas. A fim de que nos mostrar que é porque Jesus ele é Deus, ele é coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele é digno de abrir os selos e dar continuidade aos propósitos de Deus nos céus e na terra. O versículo de número 1 aqui fala sobre Deus, ele está assentado, ter esse rolo e que esses 7 selos, eles são símbolos de algo que Deus ele já havia decretado para cumprir os seus propósitos. E era necessário que o Cordeiro morresse e ressuscitasse, a fim de que esses propósitos fossem cumpridos no mundo. Os versículos de 2 a 4, a gente vê algumas outras características sobre a grandeza que era esse rolo estar fechado. Nos versículos 2 a 4 nós encontramos o texto que diz: vi também um anjo forte que proclama com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Uma pergunta retórica, obviamente, porque ninguém era digno. E o apóstolo João ele vai falar isso no versículo 3. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo sequer olhar para ele. Nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E no versículo 5, a gente vê ali sendo enaltecido o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ninguém podia olhar para esse livro, e o choro de João é por causa disso, o texto deixa isso muito claro. Então, o livro fechado era um indicativo de que os propósitos não seriam realizados, porém, aparece aqui o Cordeiro coroado no versículo 5, e ele é trazido de algumas formas, algumas características aqui, alguns nomes que o Cordeiro recebe. Ele recebe o nome de leão da tribo de Judá e também a raiz de Davi. Abra comigo a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 49. Gênesis, capítulo de número 49. Versículos de 8 a 12. Gênesis 49, de 8 a 12. Aqui é a bênção profética que Jacó está dando aos seus filhos, né, que são os patriarcas das 12 tribos de Israel. E esse texto que nós vamos ler é a bênção profética que Jacó dá a Judá, o ancestral, né, de Jesus, também de Davi, que a gente já vai ver na sequência. E diz assim a palavra de Deus: Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Então, o símbolo aqui do leão e de Judá mostrava que Jesus, quando ele é chamado de leão da tribo de Judá, se refere a essa profecia de Jacó, lá em Gênesis, e o fato dele ser chamado disso, diz que Jesus é aquele descendente que era prometido desde o Antigo Testamento. E quando nós vamos ver lá em 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, versículos de 12 a 16, diz o seguinte: quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, isso aqui é Deus falando com Davi, né? Então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino.
Esse edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. De primeiro modo, Deus falando com Davi aqui está se referindo a Salomão, que é aquele que veio a transgredir. A gente vê isso em 1 Reis, a gente vê isso em Eclesiastes, por exemplo. Mas Salomão ali estava representando um tipo de Cristo, porque Salomão não viveria para sempre. Como que o trono estaria sendo ocupado para sempre se Salomão era um homem mortal, assim como nós somos, que nasceu, viveu e morreu? Como que se perpetuaria o trono de Davi? Quando nós abrimos lá em Atos, capítulo de número 2, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele se refere a essa profecia. Atos, capítulo de número 2. O texto, a partir do versículo 29, diz o seguinte: Irmãos, permito-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos meus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós vemos aqui que na ressurreição de Jesus, ele é coroado. É por isso que é enfatizado algumas vezes o fato do cordeiro ter sido morto, mas que agora está de pé e está andando entre os tronos, entre os 4 seres viventes e entre também os 24 anciãos. Jesus aqui, ao ser chamado de leão da tribo de Judá e raiz de Davi, fala que ele não é apenas o prometido do descendente do Antigo Testamento, não fala simplesmente que ele veio de uma família específica de Judá para manter o trono, mas fala que Jesus não é um usurpador, mas fala que Jesus é um rei legítimo. Jesus é a legitimidade do plano de Deus. É por isso que ele pode pegar o rolo dos decretos de Deus e abrir os selos. Somente ele, porque a sua morte e a sua ressurreição faz com que ele seja rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Esse é o Jesus que nós servimos, o Jesus exaltado nos céus e exaltado na terra, como nós vemos ao longo do capítulo de número 5. E no meio do trono, esse cordeiro, ele estava no meio do trono, ou seja, ele estava exercendo autoridade, ele estava de pé, ou seja, uma ação prática de que ele venceu a morte. E depois é falado sobre ele ter esse aspecto de que tinha sido morto. Parecia que ele tinha sido morto, né? Tinha aspecto de morte ali. A gente não sabe se o texto, e pouco importa se essa interpretação faz sentido ou não. Não está se falando se são as marcas literais do Calvário ou se são as marcas do fato de Jesus. Ali ele está exercendo o seu... Algo espiritual. O texto ele não nos fala isso, não importa a interpretação, o fato é que em Jesus é que está as marcas do sacrifício. Independente se a interpretação nos sugere que é algo literal, que é algo como as suas cicatrizes, o seu rasgo do lado direito, suas mãos e pés perfurados, o texto não nos fala isso. Interpretar dessa forma não leva da forma mais profunda ao texto bíblico.
Mas o que nós sabemos é que Jesus, por causa de estar sendo falado isso, dele ter esse aspecto, dele ter esse, parecia que a vida havia sido morto, o texto está nos dizendo que Jesus, ele é rei, porque ele enfrentou a morte e está agora de pé e andando no meio do trono. Então Jesus, ele está trazendo em si as marcas do sacrifício. A sua morte se transformou em vitória, e nós cristãos não podemos deixar de falar sobre isso. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele fala que o que importa é pregar Cristo e este crucificado. E nós precisamos olhar para Jesus e entender, como o texto diz ali, porque decidi nada saber dentre vocês a não ser Cristo, Jesus Cristo e este crucificado. E a gente vê isso, e a gente precisa, sim, de fato, na nossa pregação, no nosso testemunho, falar sobre a morte de Jesus, porque ele não está morto mais, mas ele, por meio de sua morte, ele foi ressuscitado por Deus, e agora ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso dá todo o sentido da nossa pregação também. A gente vê também que esse cordeiro apresenta algumas características, né? Ele tinha 7 chifres, e bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O chifre, a gente vê isso na literatura apocalíptica, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, e o chifre, ele é um símbolo de poder. E até mesmo na tradução hebraica, em alguns contextos, chifre é traduzido literalmente como poder. Em algumas versões dá até para ver dessa forma, né? Então, os 7 aparecendo de novo, e o chifre aqui, o que o texto está querendo nos dizer? É que esse cordeiro, ele é todo poderoso. Ele exerce todo o poder que se pode ter. Somente a ele pertence o poder. E a ele também, esse cordeiro, ele tem 7 olhos, que o texto mesmo nos fala o que são esses 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós entendemos que na teologia, o Espírito Santo, ele procede de Deus Pai e de Deus Filho, né? A teologia nos ensina desta forma. A gente vê isso em João 20, por exemplo. Então, o Espírito Santo que está por toda a terra, são os 7 Espíritos de Deus que estão em todo lugar, está nos dizendo que Jesus, ele está presente em todos os lugares espiritualmente, fisicamente. Ele está sentado à destra de Deus no céu, mas espiritualmente, pelo poder do Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Quando Jesus, ele vai falar lá em Mateus 28 sobre toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, preguem o evangelho, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando aquilo que vos ensinei, Jesus, ele promete: estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele exerce esse poder também, habitando e estando conosco espiritualmente. E nós podemos experimentar isso hoje, através do poder do Espírito Santo. Como nós falamos semana passada, já falamos numa aula sobre a esperança escatológica no Novo Testamento, que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a marca dos últimos dias. Ele é o que está exercendo o poder e ele que está dando todo o sentido dessa realização do plano redentor de Deus ao longo de toda a história, nesse momento. Porque os últimos dias se iniciaram em Pentecostes, com o derramar do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 2 de Atos, vai falar isso alguns textos antes do que a gente leu agora há pouco. E ele se referencia ao derramar do Espírito Santo, também no texto que nós estamos vendo ali, sobre a ressurreição de Jesus. O versículo 7, ele é bem curto, ele é bem simples, mas ele mostra um ato todo poderoso do Cordeiro. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. E aqui nós precisamos entender o sentido redentivo que tem a expressão Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vemos aqui que simplesmente o Cordeiro foi lá e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Isso é um símbolo de que Deus, o Pai, investe o Filho de autoridade. Quando nós vamos ver a perspectiva, o olhar do Novo Testamento, nós precisamos ter a ideia de que o Pai, ele passa para o Filho o governo. A gente vê essa profecia no Salmo de número 2, a gente vê isso em Mateus 25, 18 a 20, vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus 25. Mateus 25,
de 18 a 20. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o seu dinheiro no seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, tinha recebido 5 talentos e entregou outros talentos, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, e eis que estão os outros que eu ganhei. E o texto ele continua a nos dizer, a parábola dos talentos, continua a falar sobre esse rei, esse senhor que dá os talentos e distribui. E a gente encontra, nesse contexto de Mateus 25, dos talentos, sobre o poderio que tem esse Senhor dessa terra, de que ele exerce com justiça e ele é o Senhor sobre tudo e todos. O contexto de Mateus 25 está dentro do sermão escatológico de Jesus do capítulo 24, onde ele está falando que Jesus está falando sobre a sua volta, está falando sobre o seu poder, ele utiliza de parábolas para falar sobre a sua autoridade sobre tudo e todos, e ele é o Senhor nessa parábola. E lá em 1 Coríntios 15, ao que o apóstolo Paulo fala sobre essa ação de Deus, e de Deus Pai e o Filho, vamos abrir lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Aqui a gente vai ver o contexto onde o apóstolo Paulo está falando da ressurreição do corpo, está falando também da ressurreição de Jesus. E o capítulo 15 é um texto bem complexo, mas é um texto que nos deixa muito claro todo o sentido de governo e de autoridade que nós encontramos no Novo Testamento. Capítulo 15, versículos de 24 a 28. 1 Coríntios 15, 24 a 28, diz assim: então verá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou, né? Deus Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitaram. Deixa eu ver, 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então a gente está vendo aqui o apóstolo Paulo falando que esse governo, esse domínio que foi dado, essa autoridade que foi dada a Deus Filho, através de Deus Pai, essa autoridade ela vai ser devolvida a Deus Pai para que seja tudo em todos um dia, no novo céu e na nova terra. O texto não está falando sobre Jesus ser menor que Deus Pai. Jesus é em poder e em divindade igual a Deus Pai, é Deus, né? A gente crê isso na doutrina da Trindade dessa forma. E o texto bíblico está falando num caráter redentivo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o ato de que Jesus ele toma autoridade, ou seja, ele recebe, ele não usurpa, ele recebe, ele toma a autoridade que Deus Pai dá a ele, e então quando consumar todas as coisas, essa autoridade será então devolvida, a fim de que Deus seja tudo em todos. E a gente sabe que isso se concretiza no novo céu e na nova terra. O texto de Apocalipse, esse ato do versículo 7, está nos dizendo que Jesus, ele tem o direito, porque ele conquistou, e isso é reconhecido na canção de todo esse coro celestial que nós encontramos no capítulo 4 e no capítulo 5. Jesus ele conquistou o direito de ter essa autoridade sobre povos de todos os lugares, pessoas de todos os lugares, povos, tribos, línguas e nações, né? E Jesus agora ele se assenta com Deus Pai, à destra de Deus, como nós vemos lá em Efésios capítulo 1. Jesus ele não está usurpando o trono de Deus o Pai, mas ele está sentado à direita de Deus. E agora existe um novo tempo no céu. E nós encontramos isso, e tudo isso é muito importante, porque se os irmãos estão bem lembrados, o Apocalipse ele vai acontecendo de uma forma crescente
não necessariamente progressiva, mas ele conta a mesma história da redenção, da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. E ele vai recapitulando. A gente vai ver que o último selo é a volta de Cristo. A gente vai ver que a última trombeta é a volta de Cristo. É a mesma história reproduzidas 7 vezes. E a gente vai ver lá em Apocalipse capítulo 20, que é o texto do milênio, é o que dá problemão para tanta interpretação do Apocalipse, que Jesus está reinando no céu, com as almas daqueles que habitam no céu, e também está reinando na terra. No capítulo 19, que também é o ápice da volta de Jesus, a gente vê que Jesus ele está vindo com um povo celestial. Acontece ali a parousia, né? Parousia, no grego, ele tem a ideia de que é a chegada de um rei e diante de um povo já ali habitando. Então, esse é o termo que a gente usa dentro da teologia, parousia, né? A chegada de um rei com o seu povo já habitando. Então Jesus ele tem esse direito, ele recebe esse direito de Deus o Pai, e nos versículos de 8 a 14 nós vemos então o reconhecimento de todo o coro celeste que ali habita. Nos versículos de 8 a 10 a gente vê que Jesus, o Cordeiro aqui, ele é adorado pelo que ele fez. E depois nos versículos de 11 a 14 ele é adorado por aquilo que ele tem, né? Então Jesus ele recebe, percebam, Jesus ele recebe a mesma adoração que Deus o Pai recebe. A gente vê aqui falando sobre a santidade de Deus, a gente vê aqui fala sobre a majestade de Deus aqui no capítulo de número 4, né? No texto que nós lemos semana passada, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente vai ver que o Cordeiro ele tem os 7 chifres, que é um símbolo que nos diz que o Cordeiro ele é todo-poderoso. Então a gente vai fazendo esses paralelos, a gente vai percebendo que a mesma adoração que é tributada a Deus o Pai é tributada a Deus, é atribuída a Deus o Filho. Então nós entendemos que Deus Pai e Deus Filho são o mesmo Deus, não são a mesma pessoa, mas são Deus, né? Então Jesus ele recebe essa mesma adoração que o Pai recebe, e a igreja aqui, a gente vê o coro da igreja, a criação, e agora a gente vê os anjos, que são milhões de milhões e milhares de milhares, tendo prazer nessa concretização do plano e do propósito de Deus. E é enfatizado isso. Todo mundo, ninguém sequer podia olhar para aquele rolo que era selado com 7 selos. Mas agora chegou o Cordeiro que é digno de pegar, não apenas de olhar, ninguém podia nem sequer olhar, mas o Cordeiro vai lá e pega da mão de Deus. Isso dá grande alegria nos céus. Isso é nossa alegria, porque entendemos que somente Jesus ele é quem concretiza os planos e os propósitos de Deus no céu e na terra. Isso deve nos dar alegria, isso nos deve trazer regozijo, porque nisso tudo é falado sobre a salvação de povo de pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O versículo de número 9 nos diz o seguinte: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Por quê? Porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, até no final do versículo, a gente vê que esse povo ele é trazido como reino e sacerdotes e que reinarão na terra. Quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 19, nós vemos que... Me confundi, gente. É Êxodo 19, versículo 6. Aqui é um outro texto que eu já vou tocar no assunto. Nós vemos que o povo de Israel ele é trazido como um povo de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Israel é trazido como um reino de sacerdotes. E quando nós vamos ver em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, nós vamos ver que o apóstolo João está falando com a igreja, e lá ele trata a igreja como reino e sacerdote de Jesus Cristo. É importante a gente enfatizar isso por causa do seguinte: quando nós lemos, e eu queria abrir a Bíblia mais uma vez com os irmãos lá em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 27, Daniel aqui está tendo uma revelação dos últimos dias, ele está tendo uma visão aqui onde ele vê a figura
que nós compreendemos que é a figura do anticristo, e que o ancião de dias ele chega e acaba com a bagunça do anticristo. E no versículo 27 de Daniel 7, encontramos aqui que no que se compõe esse reino. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. E aqui é importante, mais uma vez, enfatizar a ideia do reino e do povo de Deus e quem são esses santos. Nossos irmãos dispensacionalistas, eles fazem basicamente a distinção entre Israel e a igreja. São dois povos diferentes, que Deus ele tem planos diferentes com esses dois povos. Jesus ele volta, arrebata a sua igreja, instaura a grande tribulação para Israel, e depois aqueles que não se dobraram ao anticristo receberão o direito de participar do milênio. Essa é a interpretação de uma forma muito crua aqui, falando sobre a visão dispensacionalista. Porque eles tratam os santos como sinônimo de Israel. O problema é que, e aí se pegando um texto como o de Daniel, do Antigo Testamento, que se julga que Daniel ele não tinha compreensão de da igreja do Novo Testamento, e por isso eles vão dizer que Daniel está falando somente para judeus. O problema é que a esses santos do Altíssimo são dado o reino, e esse reino é eterno. A pergunta é, somente os judeus vão reinar eternamente com Jesus? Óbvio que não. Óbvio que não. A gente está lendo Apocalipse de número 4 e número 5, e nós estamos vendo que toda a igreja do Novo Testamento e do Antigo Testamento estão adorando eternamente Jesus Cristo. E eles rendem glórias ao Senhor. E não tem como ser reino e sacerdote sem participar da igreja. Não tem como. O judeu que se converte hoje, por exemplo, ele continua sendo da etnia de Israel ou ele vira igreja? Ele vira igreja. Judeu que se converte vira igreja. Ou seja, é aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo de número 2 e capítulo de número 3, que Jesus, o grande mistério de Jesus convergir para si mesmo todas as coisas, é que ele derrubou a parede de separação. Não existe mais gentil, não existe mais judeu, existe igreja. E igreja só pode ser vista como igreja somente quando se confessa Jesus Cristo como Senhor, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como nós lemos o texto aqui, a canção dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, dos anjos, a gente vê aqui que tudo se resume em Jesus, o cumprimento dos propósitos de Deus na história do Antigo e do Novo Testamento, e também a adoração constante que somente a Ele é dado. E essa adoração constante, ela é dada por pessoas que estão em todos os lugares do mundo. Povos de toda tribo, língua, povo, pessoas de todo língua, povo, tribo, língua e nação, né? E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote. É assim que a igreja é chamada. Pedro vai chamar a igreja de reino e sacerdote. Somos nação santa, né? Exercemos o quê? O sacerdócio real. A gente vê que lá em Êxodo, Israel é chamada também dessa forma. Logo, podemos entender que Israel de Deus é a igreja, sempre foi a igreja. E nós vemos que esse ato de adoração dos 24 anciãos e também dos outros seres que estão aqui, é de depositar as suas harpas, que eram instrumentos de culto na mentalidade judaica, né? As harpas são como instrumento de culto, são pessoas, não são os anjos que estão fazendo isso. Isso era uma prática dos levitas do Antigo Testamento. Né? Os anciãos é o símbolo, ser ancião ali, né? A figura do ancião é o símbolo de sacerdócio, né? E eles estão com a coroa, ou seja, eles são sacerdotes e reis, junto com Cristo, né? Eles depositam essas coroas, a gente vê isso no capítulo 4, né? No finalzinho do capítulo 4, que eles depositam a sua coroa. A taça aqui que Deus instruiu os israelitas a fazerem taças de ouro puro, lá em Êxodo e lá em 2 Crônicas, e que isso fazia parte também do ato de adoração. Não eram necessariamente taças para se beber, mas era onde se acendiam os incensos. E aqui o texto ele nos traz uma interpretação do que significa aquele incenso, que são as orações dos santos, né? E esses santos não são pessoas por causa da sua, não são santos por causa da sua etnia.
São santos porque Jesus salvou, Jesus santificou, né? E essa expressão santos ocorre com frequência, muitas vezes em Atos, nas epístolas, em Apocalipse. Não tem como desvincular o termo santo da igreja. É praticamente um sinônimo. Os santos é praticamente um sinônimo de igreja. E os dispensacionalistas vão falar o seguinte: me acha a palavra igreja de Apocalipse 4 a Apocalipse 19. Realmente, não tem essa palavra, igreja de Apocalipse 4 a capítulo 19. Eles vão afirmar com isso, dizer que a igreja já foi arrebatada. Jesus já falou que a igreja terminou a carta de Laodiceia, a igreja já foi arrebatada nesse momento, e agora Jesus vai tratar com Israel, vai falar sobre grande tribulação, a vinda do anticristo, porque se faz uma leitura cronológica de Apocalipse. E não é assim que nós entendemos, e não é nem a forma literária de Apocalipse. A forma literária de Apocalipse não nos permite sermos tão simplistas numa interpretação como essa, né? Mas o fato é que o texto, essa canção que a gente vê no versículo de 9 a 10, ele ressalta o pacto da aliança. Antes da série de Apocalipse, antes da série de Efésios, nós vimos sobre quem é Jesus, né? Quem é o Filho, a série Quem é o Filho, e a gente viu um pouco teologicamente de como Jesus ele é a consumação dos pactos do Antigo Testamento e da Nova Aliança, o consumador da Nova Aliança, né? Ele cumpre as promessas do Antigo Testamento e instaura a Nova Aliança, ou seja, o Novo Testamento, por assim dizer. E Jesus ele está falando sobre isso ao longo de todas as Escrituras. O cumprimento daquilo que Jesus faz é válido para a igreja de todos os tempos. E aqui a gente vê Jesus ele sendo esse consumador dessa compra. E é interessante esse termo, compra. Jesus ele compra para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É por isso que ele exprime a autoridade de pegar o rolo da mão de Deus. E aqui a gente vê muita gente. E no texto seguinte, a gente vê que Jesus ele é adorado por aquilo que ele tem, né? Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder. Olha que interessante, são 7 atributos dados a Jesus aqui: poder, riqueza, sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Na nossa primeira aula, a gente falou um pouco sobre a importância de estudar o livro de Apocalipse, e a gente viu um pouco sobre alguns números, sobre os significados que eles têm. Não é numerologia, mas os significados que eles trazem na literatura apocalíptica. E o número 7, mais uma vez, aparecendo aqui de uma forma subliminar. A gente viu aqui os 7 chifres e os 7 olhos que o cordeiro tinha, mas aqui agora a gente está vendo de uma forma que, prestando atenção no texto, nós conseguimos entender que são 7 atributos que Jesus recebe na sua adoração. O cordeiro, então, ele é Deus, ele recebe tudo isso, né? O cordeiro aqui é dado, é interpretado, é entendido como Deus. E também, na sequência, vemos que não apenas os anjos, não apenas a igreja, mas também toda a criação está adorando a Deus. No versículo 3, fala o seguinte: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. No versículo 13, fala assim: então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, a honra, a glória e o domínio. 4 atributos de adoração, que o número 4, como a gente já viu, é um número que se refere às coisas da terra, né, às coisas da criação. Então aqui é o louvor pleno da criação. O louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. A criação ela também adora a Deus. A gente viu isso no capítulo 4. E a gente vê no capítulo 5 que Deus ele é o Deus redentor. Através da morte de Jesus, e aqui é enaltecido mais uma vez a morte
de Jesus, no versículo 12, melhor dizendo, a morte de Jesus, como o meio, o caminho, para que ele fosse então glorificado, para que ele fosse ali instaurado, coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A adoração ela é enfatizada nesses dois textos. Capítulo 4 e no capítulo 5 são enfatizadas de uma forma muito clara. Acho que não tem dúvidas, né? Temos quantas canções aqui? Temos 5 canções. 5 canções. E no versículo 14 tem um amém. Né? Então, acho que está muito claro para os irmãos que Deus ele fez com que nós sejamos um povo que adora. E nós precisamos adorar. Isso ressaltando o que foi falado semana passada. Se nós não temos prazer na adoração aqui na terra, falta do céu em nós. Falta do céu em nós. Se nós não temos prazer em adorar a Deus aqui hoje, diante das condições que nós temos, de um mundo caído, nós não vamos ter o prazer de adorá-lo no céu, na nova terra. O céu não é o nosso lugar. Se a gente não adora aqui hoje, nós não nascemos para adorar. Mas a igreja ela foi chamada para adoração. A marca da igreja é a adoração. Nós pregamos o evangelho porque falta adoração no mundo. E nós precisamos levar isso para as pessoas. Nós precisamos ressaltar isso, porque a adoração é a marca principal do povo de Deus. As pessoas que não conhecem Jesus, elas querem adorar a Deus, mas por causa do seu pecado elas estão cegas. E elas adoram outras coisas. Mas sempre no desespero e na busca de adorar a Deus. E nós precisamos ser esses agentes da redenção de Deus. O reinado de Cristo ele está estabelecido e a igreja reina com ele. As 7 igrejas que estavam passando por tribulações, internas e externas, ao verem esse texto, estavam ganhando a certeza e a convicção de que eles poderiam passar por tudo. Eles poderiam passar pela morte, poderiam passar pela fome, pela miséria, pela mentira, pela calúnia, pelas tentações, mas mesmo assim, esse reino é inabalável, porque Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conquistou isso. Ele tem o direito, ele é o único que consegue pegar os decretos de Deus e cumprir os decretos de Deus. E a partir da próxima semana, nós vamos ver as consequências da coroação de Jesus Cristo. Nós vemos aqui as causas. Nós vimos o cordeiro que foi morto. Nós vimos aquele que está de pé. Aquele que tem os 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus que percorrem pela terra. Que é todo poderoso no simbolismo dos 7 chifres. E semana que vem nós vamos ver o que esse reinado causa no mundo. O reinado de Cristo, como que esse reinado de Cristo afeta o mundo. E a partir da próxima aula, venham, porque a partir da próxima aula nós vamos trabalhar sobre os 4 primeiros selos, se Deus assim permitir, nós vamos ver os 4 cavaleiros do Apocalipse. Olha só, chegamos nos personagens assim que é bem mistificado na nossa cultura, né? Como eu falei no início, segundo uns caras, aí o Donald Trump é o cavaleiro branco do Apocalipse. Segundo ele, a igreja lá de Pérgamo sabia que era o Donald Trump, né? Óbvio que não, né, gente? A gente vai tentar desmistificar isso o máximo que a gente puder, né? A gente vai trazer isso da melhor forma possível. E que Deus assim nos abençoe, que Deus continue a cuidar das nossas vidas. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, algum comentário, na internet também, pelo nosso canal no YouTube, esse é o tempo que nós temos para perguntas, para respostas, a fim de dar mais força para essa aula. O microfone vai estar sendo passado? Eu não sei onde está o microfone. Está aqui? Tá. Alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição? Temos tempo ainda, gente. Temos tempo. Temos alguma coisa no YouTube? Não? Nada? Podemos então assim encerrar? Nossa, quando isso acontece, eu fico assim, eu falo assim, Jesus, o Senhor deve ter me usado aqui, né? Ficou muito claro na mente das pessoas aqui, tudo isso. Obrigado por isso. Espero que tenha sido isso daí, né? Enfim, meus irmãos, que Deus assim nos abençoe, que a gente possa olhar para um texto como esse, que aparecem figuras
fantásticas, né? Claro, dentro do seu símbolo, dentro da sua realidade que ele tem ali, né? Deixando bem claro que símbolo não é sinônimo de analogismo, não são alegorias que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos símbolos que expressam uma realidade, consolando igrejas que estavam passando por muitos problemas e que falam com as igrejas de todos os tempos e fala conosco hoje, e que nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo de ler a palavra de Deus e entendermos qual é a sua boa e perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, para a vida da sua igreja. E nós devemos, sim, viver uma vida de adoração. Nós vemos que a criação adora o Senhor, nós vemos que a igreja adora o Senhor, nós vemos que os anjos adoram o Senhor, e que a nossa vida não esteja, de uma forma muito pessoal, não esteja alheia a isso, que a nossa vida não esteja distante disso, que nós possamos estar sempre junto com esse coro, falando que Deus ele é santo, falando que Deus ele é digno, que Ele é o Senhor e Deus nosso, que nós possamos falar que o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor, que nós possamos reconhecer que o Senhor ele domina sobre tudo e sobre todos, que a nossa vida seja um breve momento nessa terra, onde Jesus ele foi mais glorificado, onde Jesus ele foi engrandecido através das nossas vidas. Jesus ele nos ama, a igreja ela é amada. Não é à toa que Jesus ele revela, logo depois de falar com as igrejas, mostrar o céu para as igrejas, a fim de que elas sejam sustentadas e vejam que as coisas invisíveis é que dão propósito para as coisas visíveis, de que independente de lutas, a igreja reina com Cristo para sempre. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos dado a sabedoria, Pai, que só procede de Ti, de olharmos para esse texto, Deus, e sermos constrangidos por ele, a fim de que nós possamos cada vez ser mais adoradores que enaltecem o Senhor dentro desses atributos que a Sua palavra nos fala. Que nós reconheçamos, Pai, o Seu poder e o Seu domínio, não apenas no mundo lá fora, mas no nosso coração. Não permita, Pai, que a nossa pecaminosidade nos segue, Pai, achando que o Senhor não merece primazia, mas que nós, Pai, possamos ser constrangidos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, a fim de rendermos cada vez mais glória, rendermos cada vez mais louvor ao Senhor, que é digno de abrir os 7 selos, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio pelos séculos dos séculos. Obrigado, Deus, porque o Senhor olhou para nós e quis se revelar a nós. O Senhor é autossuficiente e o Senhor nos ama. Isso é algo incrível, isso é algo que é imensurável, que a gente não consegue nem compreender. Mas obrigado, Deus, por tamanho amor, Deus, pelas nossas vidas. Nos faça cada vez mais parecidos com Jesus, que a gente te ame mais e mais, Deus, que nossa fé, Pai, seja cada vez mais inabalável, Pai. Pode vir problemas, podem vir perseguições, pode vir o que for, nós estaremos para sempre reinando com o Senhor. Cuida de nós, Deus, te louvamos, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. 6 horas nós temos o nosso encontro de oração, né? 7 horas nós temos o nosso culto, e nos encontramos mais à noite